Pessoal, então, boa noite a todos. Acho que a gente já pode iniciar a nossa web de hoje, né? Dando sequência ao curso, né? Na disciplina de Ciências da Natureza, né? Mecânica e Manutenção Aeronáutica. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, professor Marcelo, disciplina de Química, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho da área de aviação, mas voltada um pouquinho para a área da Química, né? Que a nossa disciplina, ela está relacionada com o curso, né? Então, vou tentar trazer para vocês um pouquinho mais desse conhecimento da química na área de aviação, né? Então, tiver pergunta, coloca no chat lá que depois eu vou dando uma olhada, a gente vai respondendo, né? Então, novamente, boa noite a todos que estão entrando aí, né? Que seja uma ótima aula e que a gente possa sair cada vez mais com conhecimento maior do que a gente tinha antes, né? E que se acrescente cada vez mais para a nossa vida, né? O conhecimento, né? E a química é isso, né? Química é tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Por mais que às vezes a gente não associe, né, as reações químicas que acontecem, os elementos químicos, né, e a aplicação, né, diretamente, porque é voltada de fórmulas, reações e equações, isso é verdade, né? Então faz parte da disciplina de química, né, tudo isso, né? Mas a gente vai buscar aqui trazer um pouquinho mais, né? Sei que vocês já acompanharam as aulas, já estão dando uma olhada nos assuntos, né, que foram abordados nas aulas, né? Então aqui a gente vai abordar um pouquinho dos assuntos que não foram contemplados, né? Ou acrescentar um pouquinho, né, daqueles assuntos que a gente acabou não contemplando, né? Bom, vamos lá então, vamos dar início aqui, ó. Então, olha só, nós vamos dividir aqui, né, em duas etapas, né? Na verdade, três etapas. A primeira etapa a gente vai falar sobre combustíveis de aeronaves, né? E nesse combustível entra a gasolina de aviação, né? A gente vai se basear um pouquinho mais na parte química, né, do processo, né? Vamos falar um pouquinho mais da parte química, né? Aí a gente vai falar do querosene de aviação, né? Também voltado um pouquinho para a parte química. A segunda etapa a gente vai falar sobre metais em aeronaves, né? E aí nos metais em aeronaves a gente vai especificar, falar um pouquinho mais do alumínio, que é um dos mais aplicados, né? O titânio, né? E a fibra de carbono, né? O carbono é um semimetal, mas ele também está sendo bastante empregado aí na área da aviação e a tendência à utilização cada vez mais, né? E também a gente vai falar na terceira etapa, a parte de inovação, né? A gente vai falar um pouquinho de os compósitrons, né? Então vamos lá, né? Vamos iniciar e qualquer dúvida, vamos fazendo no chat aí, a gente vai vendo as perguntas aí, vamos sanando e buscando aí acrescentar cada vez mais, tá? Bom, com relação ao combustíveis de aeronaves, né? A gente começa falando aqui da gasolina de aviação, né? Então, o que seria essa gasolina de aviação? Então, ela é uma mistura de hidrocarbonetos. Quando a gente fala que hidrocarbonetos, né? Só para esclarecer aqui que são substâncias formadas especificamente pelo elemento carbono, né? E pelo elemento hidrogênio. Então, todos os hidrocarbonetos eles são formados por carbono e hidrogênio. A principal fonte de obtenção dos hidrocarbonetos é o petróleo, né? Então, a gente tem inúmeras substâncias aí derivadas do petróleo e aí tá os hidrocarbonetos, né? Na sua base carbono e hidrogênio. Então, a gente diz que a parte da química orgânica que ela vem a estudar os hidrocarbonetos, né? A gente tem mais de 18 milhões de moléculas diferentes, né? Aqui tá o desenho aqui estrutural de uma das moléculas, né? Essa molécula aqui é o que compõe ali a gasolina de aviação, né? Então ela é uma estrutura que ela vai ter de 5 a 9 átomos de carbono, né, na sua composição, né? Pode ver que ela é composta de carbono, hidrogênio aqui, e ela é classificada como um alcano ramificado, né? Esse termo alcano aqui significa que ela só tem uma ligação entre os carbonos, uma ligação simples entre os carbonos, né? E ramificado porque ele tem aqui, ó, nesse carbono aqui, mais 4 carbonos ligados nele, e nesse carbono, 3 carbonos ligados nele, né? Então, para quem não lembra lá das aulas de química orgânica lá do terceiro ano do ensino médio, né, que só cai química orgânica, né, só hidrocarbonetos, só funções oxigenadas, né, então aqui para relembrar um pouquinho, né, então as estruturas dos hidrocarbonetos, e ele é o que é a base da gasolina de aviação, né.
Ele tem aqui como seu ponto de ebulição, né, de 30 a 170 graus, né, que seria o ponto de ebulição desse hidrocarboneto aqui. E ele também é utilizado na gasolina de aviação, né, para melhorar a octanagem, é utilizado o chumbo tetraetila. Esse chumbo tetraetila, né, ele é composto do chumbo aqui, né, na base dele aqui, e 4 ligantes aqui, que é o etil, né, por isso que é tetraetila, né, então chumbo tetraetila. Algumas características desse chumbo tetraetila. Então, ele é um líquido oleoso, né, geralmente sem coloração, porém frequentemente vermelho tinto. Odor de fruta, afunda em água, produz vapores tóxicos e inflamáveis. Né? A principal aplicação aqui é em aviões de pequeno porte, que possuem motores a pistão, do tipo Otto com ignição por centelha. Aviões aí empregados na aviação agrícola, aviação comercial e de pequeno porte, avião particular, treinamento de pilotos, em aeronaves experimentais, esportivas e helicópteros, né? O que a gente pode acrescentar mais aqui, ó? Então, algo relacionado ao armazenamento, né, da gasolina de aviação, que é importante, né? Porque qualquer falha na armazenagem pode gerar algum tipo de resíduo, alguma reação química ali de oxidação do material, né? Então é importante evitar aqui, ó, componentes de cobre, ou seja, recipientes de cobre, bronze ou latão, em contato com a gasolina de aviação. Então, o contato com esses metais acelera a degradação do produto, então pode deteriorar ali o nosso hidrocarboneto, provocando a formação de sedimentos que podem causar obstrução dos filtros das aeronaves, bem como depósitos nos sistemas de alimentação dos motores. Né? Para você ver como a questão dos metais aqui na armazenagem, né, do produto, ele é importante também, né? Então precisa de um conhecimento de química aí, né, para você armazenar e fazer o recipiente correto para armazenagem, né? E também é importante aqui, ó, não expor a gasolina de aviação ao sol, calor ou à luz, embalagens transparentes. Na exposição à luz e a temperatura acelera o envelhecimento do produto, sendo que a luz solar decompõe o melhorador de octanagem, bem como o corante, gerando depósito de materiais insolúveis, né? Olha só, não só na gasolina de aviação, mas muitos produtos do nosso dia a dia, muitos medicamentos, né? Geralmente eles são armazenados em recipientes incolores também, né? Por causa essa influência que a luz tem, né? Aí você vê muitos rótulos lá, armazenar na sombra, né? Então a luz ela pode acelerar, né? E aí a gente entra em cinética química, onde a gente estuda essa velocidade com que as reações químicas, então ela pode acelerar a decomposição, né? Ou a degradação ali do produto, né? Então a armazenagem é importante, né? Então você precisa desse conhecimento justamente para depois não acabar dando algum tipo de problema ou formar sedimentos, né? E aí acabar influenciando, né? Olha só, né? Aqui a gente já vai a falar um pouquinho do querosene de aviação, né? Então, o querosene de aviação, ele também é um hidrocarboneto, também é um derivado do petróleo, né? Como eu falei, a gente tem mais de 18 milhões de moléculas diferentes ali que são hidrocarbonetos, né? O que fazem parte da química orgânica, então é muita substância, né? E o querosene de aviação, ele tem como base duas moléculas aqui, ó, o naftaleno e o fenantreno, né? Então, naftaleno é essa estrutura aqui, né? E o fenantreno é essa aqui, tá? Aqui, ó, a característica, apresenta um odor desagradável, né? É um composto apolar, né? Não solúvel em água. Não sei se vocês lembram lá a questão lá quando a gente fala em soluções, a gente tem dois tipos de substâncias, né? A gente tem as substâncias polares e as substâncias apolares, né? Ambas não se misturam, né? Até estava num dos nossos assuntos lá, né? A regra de solubilidade, ela fala o quê? Substância polar se mistura em polar, apolar em apolar. Né? Então, tudo que for derivado do petróleo, ele vai se misturar. A graxa na gasolina, a graxa no querosene, né? O querosene na gasolina, o querosene no diesel, né? Porque eles são substâncias apolares, então eles têm a mesma polaridade, então eles vão se misturar.
Agora, substâncias de polaridades diferentes não vão se misturar. Por exemplo, a água. A água é uma substância polar, né? Então, ela não se mistura com esse tipo de substância devido à sua polaridade, né? Então, tem a ver ali com a geometria molecular e com os elétrons ali que envolve esse tipo de substância, né? É uma substância que é polar do nosso dia a dia e que a gente usa bastante, por exemplo, que se mistura bem na água por ter a mesma polaridade, é o sal de cozinha, né? O NaCl, o cloreto de sódio, né? Então, só para a gente recapitular um pouquinho sobre polaridade, é a mesma coisa, aquela experiência, né? Misturou óleo na água. Ah, o óleo ficou em cima, a água ficou embaixo. Bom, o óleo ficou em cima porque tem uma densidade menor que a da água, correto. Mas o fato deles não se misturarem está relacionado à polaridade, né? O fato de a água ser uma substância polar e o óleo apolar, né? Quando a gente vê ali, às vezes, um vazamento de petróleo, né? Ele fica na superfície, né? E a densidade, né, faz com que ele fique na superfície e a polaridade faz com que ele não se misture na água, né? Então, isso é uma característica dos hidrocarbonetos, tá, pessoal? Então, só para relembrar um pouquinho aí, né, quando a gente se refere à polaridade, certo? Sob tensão ocorre pelo processo físico de destilação fracionada. Então, eles separar misturas homogêneas pelo aquecimento. Pessoal, aqui a gente tem o exemplo de uma torre de destilação fracionada. É isso que as refinarias de petróleo fazem. Né? Porque quando a gente pega o petróleo, ele é um líquido cru, né? Ele é viscoso, né? Bem denso, né? Porque ali você tem misturado todos os derivados do petróleo, todas as substâncias estão ali misturadas. Então, aparentemente ele é um líquido homogêneo, né? Através do aquecimento, através da temperatura, né, você começa a atingir o ponto de ebulição, né? O que é o ponto de ebulição? É essa passagem que a substância faz, né, de líquido para gasoso, né? Então você começa a atingir o ponto de ebulição e aí você começa a separar os diferentes tipos de substâncias ali misturadas no petróleo. Então a gente separa o betume, que é a massa asfáltica, né? Óleo combustível, né? Óleo lubrificante, óleo diesel, e o querosene de aviação, aqui ele é separado em uma temperatura de 150 a 300 graus, né? Então, essa seria a torre de destilação. Aí a gente tem a separação da nafta, a separação da gasolina e, por último, o gás de cozinha, né? Que ele tem um ponto de ebulição mais baixo de todos, né? Então, ele é o último a ser separado aqui, né? Maiores pontos de ebulição, menores pontos de ebulição, né? Um comparativo, né? Quando a água está fervendo a nível do mar, né, a água tem o ponto de ebulição de 100 graus Celsius, 100,23 graus Celsius. Então, se a gente colocar o dedo lá, que a água estiver fervendo, a nível do mar, a água pura, né, 100,23 graus Celsius. Então, aqui a gente tem que cada substância, né, com as suas propriedades específicas, ela vai ter o seu ponto de ebulição, assim como o seu ponto de fusão, né? E o que pode alterar esse ponto de ebulição e o ponto de fusão? Bom, falei que a nível do mar a água é 100 graus Celsius, né? Mas o que pode alterar é a temperatura e pressão, né? Temperatura e pressão, né? Altitude, né? Baixa pressão, pressão mais elevada, pode alterar esse ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? O Vitor, o Paulo tem uma pergunta, Paulo? Não, professor, o senhor já respondeu. Era sobre essa questão da se a linha do mar alterava. Você explicou já. Ah, tá. Beleza, então, Obrigado. que joia. Qualquer dúvida aí, vão levantando a mão que a gente vai direcionando aí, tá bom, pessoal? Valeu. Pessoal, então tá. Então a gente tem esse processo de separação, né? Então toda refinaria ela faz isso, né? Ela vai separar. Um detalhe interessante, né? É que quando a gente se trata em poços de petróleo, né? Cada poço de petróleo pode ser mais rico em um tipo específico de substância, né? Até, pode ser que o poço de petróleo lá ele seja mais rico em betume, óleo combustível, né, querosene de aviação, né, óleo diesel, nafta. Então, depende do poço de petróleo, ele pode variar, né, a quantidade que a gente tem daquele produto específico, né? E aí o que acontece, né? As refinarias elas fazem muito cracking, né? Cracking que é a quebra de estruturas maiores para produzir
né, outras substâncias, né, e esse processo acaba se tornando um pouquinho mais caro, então às vezes mais vale importar uma substância do que você fazer esse cracking, essa quebra aí, ou a fusão de moléculas menores, né, para produzir, porque acaba saindo caro, então acaba não compensando, né, então a questão da importação, às vezes, acaba compensando mais do que você fazer esse processo de quebra de estrutura ou fusão de estrutura e junção de estruturas menores em estruturas maiores, tá? Bom, dando sequência aqui, a gente tem algumas características, então, ó, as propriedades específicas do querosene, muito tóxico aos seres vivos, a densidade dele é menor que a da água, a gente falou da densidade, né, por isso que em contato com a água ele ficaria na superfície, né, porque a densidade da água é 1 grama por ml, da água pura, né, aqui a do querosene é 0,82 gramas por centímetros cúbicos, certo? Aqui a gente tem a quantidade de fórmula molecular ali, que pode variar de 10 a 15 carbonos. Então, é um líquido transparente, insolúvel em água, né, que ressaltando, né, a substância apolar, e odor próprio e desagradável. Né? Aqui eu coloquei os tipos de combustível, né, o Jet A, o Jet A1 e o Jet B, mas mais para a gente analisar aqui, ó, que é o ponto de congelamento, né? Que ele pode variar de menos 40 a menos 47, acho que esses dois primeiros são os mais utilizados, né? Menos 40 e o menos 47, que é o ponto de fusão dele. Ah, mas o que influencia o tipo de combustível, né? Essa temperatura de solidificação, né? O ponto de Ô, fusão. professor, dá Oi? licença aí. Sua modo de exibição mudou aí. Não, agora não. Tá. Oi? Onde pegou isso aí? Onde O pegou? modo de transmissão do vídeo do seu mudou aí. Acho que Ah, tá. Deixa eu alterar aqui. Estão enxergando aí, pessoal? tá só aí, voltou. Opa, coisa boa. Obrigado, tá, por avisar que a gente muda de tela, acaba nem vendo aqui, né? Uma falha no sistema. Então, olha só. Então, é esse ponto aqui que é o ponto de congelamento, que a gente fala ponto de fusão, que vai influenciar, né, pessoal? Então, mas o que isso influencia, né? Como ele vai alterar o ponto de congelamento, dependendo do combustível, ele pode influenciar na rota e na altitude, né, que o avião ele vai tá transitando, né, pessoal? Então, algumas características do combustível, né? Certo? Então, características específicas de acordo com o tipo de combustível, tá? Certo? Bom, com relação ao querosene de aviação, a gente pode destacar ainda que ele tem uma máxima eficiência de combustão, né? Alto poder calorífico, a mínima tendência à formação de resíduos, né? Ausência de corrosividade, baixo ponto de congelamento, a gente viu ali 40, menos 47, né? Baixa pressão de vapor, pode ser usado também para iluminação ou industrial, líquido claro, baixo teor de enxofre, mas esse enxofre é interessante por quê? Né, porque ele que gera lá a formação principalmente do ácido sulfúrico, né, que é a chuva ácida, né, então tem um baixo teor de enxofre, isso é bom para o meio ambiente, né. Ponto de fulgor deve ser de no mínimo 40 graus, né, esse ponto de fulgor, pessoal, o ponto de inflamação, é a menor temperatura que um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura, né, então esse seria a menor temperatura que ele vai liberar o vapor para formar a mistura, para daí entrar em combustão, tá? E produz queima isenta de odor e fumaça, certo? Eu estava lendo um artigo que eles estavam tentando produzir um combustível renovável para tentar substituir o querosene de aviação. Tá em pesquisa, tá em teste, né? E cada vez mais a tecnologia vai buscar alternativas, né? Porque a gente está aí no ciclo de energia renovável, menos emissão de gás carbônico, né? E eles estavam tentando produzir um combustível à base da cana-de-açúcar, uma fermentação diferenciada do etanol, né? Só que, como cada substância, né, e a gente aprende isso na química, cada substância tem as suas propriedades específicas, né?
você tem que produzir algo que tenha as mesmas propriedades do querosene de aviação ou da gasolina de aviação. Então, ele tem que ter a mesma propriedade, o mesmo poder calorífico, né? Então, ele tem que ter mesma densidade, né? Então, ele tem que ter as mesmas características, senão ele acaba que não é eficiente, né? Senão acaba que não vai funcionar. Então, acredito que com o tempo, a probabilidade de outras alternativas, a gente tem o hidrogênio também, eu não coloquei aqui porque não se usa na aviação, ainda não achei nada relacionado à aviação, mas o hidrogênio é um combustível, já é usado em automóveis, né? E, principalmente na Europa, já é um combustível que bastante utilizado, né? E está se difundindo cada vez mais, né? Por causa da isenção de gases do efeito estufa, né? Principalmente CO2. Mas a partir do momento que vai se evoluindo, né, a questão de tecnologia, os estudos, eu acho que a probabilidade de ter outras alternativas, ela vai surgir aí para frente, né, pessoal? Então, não só a gasolina, mas o querosene, né, para quem sabe ter outras alternativas, se não para substituir, mas para auxiliar, né, certo? Então, há probabilidades aí, né, pessoal? Né, que nem eu falei para vocês, né, como tanto a gasolina quanto o querosene, né, são derivados do petróleo, né, e a gente sabe que a questão do petróleo, ela vai reduzindo a quantidade, né, explorou, usou, já é, não tem mais, né, a não ser que ache novos poços de petróleo, né, e profundidade, a gente tem o pré-sal, que é mais de 10 mil metros de profundidade, mas se achar novos poços aí, com novas tecnologias, né, a probabilidade de se prolongar a utilização. Mas se não, vai chegar o momento que o petróleo ele vai acabar, né, então ou vai se reduzir. Aí as prioridades em termos de utilização, né, acaba que vai ser tentar-se não digo uma escassez, mas tentar-se priorizar às vezes algo mais importante, porque a gente tem do petróleo também, a gente faz bolsa de sangue, né, a gente faz alguns medicamentos, tem derivados do petróleo também, né, então a gente tem N aplicações aí do petróleo, né, então vamos ver ainda, mas está se estudando, né, pessoal? A probabilidade aí no futuro é utilizar outros tipos de combustíveis também, né? Pode falar, Arnaldo. Professor, aquela... acho que já circulou alguma vez um vídeo na internet que a pessoa ela pega e criou um sistema de usar o combustível como uma água, usando a partir das moléculas de hidrogênio. Isso é verdade? Isso é balela? Isso foi refutado? Não sei te dizer. Essa pergunta é bem legal. Até foi essa semana, a gente estava na escola, estava conversando com a professora de geografia, e aí ela estava trabalhando com fontes de energia, né? E a gente estava falando sobre combustíveis, e eu já fiz experiência de produção, de quebrar a estrutura da água e você produzir hidrogênio com corrente elétrica. Então, é possível? Você precisa de uma corrente elétrica para quebrar a ligação, né, do hidrogênio com o oxigênio da água e produzir hidrogênio. A Europa já usa bastante, assim, tem regiões que usam bastante o hidrogênio como combustível, e pode ter a fonte da água, pode ter. Só que eu li um artigo há um tempo atrás que falava que o grande problema de utilizar o hidrogênio é que você não tinha um cilindro que suportasse uma grande quantidade de hidrogênio ainda para você ter uma autonomia maior em deslocamento, porque o hidrogênio é bem volátil, né? Então você precisava fazer um recipiente para suportar mais hidrogênio para você ter uma autonomia de deslocamento maior, né? E só que aí que está o detalhe, né? Para você produzir um tipo de cilindro para ter essa autonomia, vai ser um sistema que vai ter mais massa, vai ter que ser mais pesado, mais denso, né? E quanto mais peso, mais combustível gasta também, né? Então, para um avião, né, que vai ali, dependendo da aeronave ali, de 200 mil litros, 300 mil litros de combustível, né, para você ter um sistema que transporte grande quantidade de hidrogênio para ter essa autonomia, é meio difícil, né? Até um sistema com baterias, por exemplo, né? Tive um carro, né? Um carro ele tem uma grande quantidade de carro elétrico, uma grande quantidade de baterias, né? Então, para um avião, né, ter uma grande quantidade de baterias, o peso dessas baterias também, né? Então, acabaria que se gastaria bastante energia para se deslocar, né? Então, quem sabe eu acredito em algo meio misto, né? Que vá sendo inserido, né? Mas a questão da autonomia ela é importante, né? Professor, Oi. eu vi uma reportagem uma vez de um brasileiro que tinha desenvolvido um sistema desse
para carro, tinha criado um carro movido a água. Foi esse aí E que eu era tava ju- falando. e é Exatamente esse. e é justamente em cima desse princípio da quebra da molécula de hidrogênio. Ele criou um motor, um sistema que ele enchia de água e nesse sistema quebrava essa molécula e ela alimentava o motor. Só que disse que esse cara sumiu. Assim, Aí ó, dizem as más línguas que a indústria do petróleo e tal, toda aquela mística, né? a gente sabe que a indústria petroquímica, né, ela acaba que compra muitos projetos, né? Ela compra muitos projetos porque não é interessante também difundir, né? Só que aí tem um detalhe, né? Quando a gente pega o hidrogênio, especificamente o hidrogênio, e quebra a molécula, você vai ter oxigênio e hidrogênio, que é o combustível ideal, né? Porque o oxigênio precisa para combustão e o hidrogênio é o combustível ali. Só que você vai produzir água, né? E a água é uma substância que ela acelera a oxidação, né? Então teria que pensar, quem sabe, num sistema mais eficiente, né, para a questão da água na combustão que é produzida, né? Há estudos, estava lembrando aqui, que utilizam não a combustão do hidrogênio, mas o elétron do hidrogênio para geração de energia, para utilizar como fonte de energia, né? Mas utilização do elétron, né? Mas a probabilidade tem, eu já vi até uma moto, né? Um sistema parecido que estavam falando de carro, o rapaz ele fez um sistema com uma moto, o mesmo processo de quebra ali, pegar o hidrogênio ali, fazer a combustão. E o poder calorífico do hidrogênio, ele é bem viável, né? Ele é bem viável, tá? Beleza, pessoal? Então, vamos dando sequência, à medida que sair perguntas, a gente vai conversando aí, tá? Então, aplicação geral aqui do querosene. Então, combustível para aviões, helicópteros dotados de motores a turbina, como jato puro, turbohélice ou turbofans. Solvente industrial, na fabricação de substâncias explosivas. Agente de extração de substâncias apresentadas em misturas. Utilizado na revestimento de tintas, adesivos. Utilizado como solvente em aplicação rodoviária e na construção civil. Agente ligante ou desmoldante de metais. Uso em agroquímicos. Então, o querosene de aviação, o querosene em si, ele tem uma aplicação bem abrangente, é bem grande, né, pessoal? Então, não é só para aviação, tá? Professor, Oi. o querosene de aviação e o querosene que a gente utiliza no uso doméstico, a diferença é só essa questão da octanagem? Ele Ou pode ele é, pode falar. ou ele é purificado, ou ele tem ou é adicionado aquele mesmo aditivo que é colocado na gasolina que o senhor colocou agora? Ele O, pode variar o tipo de aditivos que são utilizados, né? Dependendo do aditivo, para ter um poder calorífico, poder de combustão mais elevado, né? Então, essa seria a variação. Hã? Eu levo essa mãe agora. Agora eu me esqueci. Pessoal, então aqui, ó. Aqui eu coloquei só para, em termos de informação, né, para a gente ver a relação da densidade, né, com o combustível, né. Então aqui a gente tem alguns exemplos da Airbus aqui, né, a quantidade em litros, né, na capacidade, né, e a massa que isso gera, né, o peso que isso gera. Então, para a gente ver que está relacionado com a densidade. Claro que a Airbus ela leva o fator de 0,785 quilogramas, né, a massa por litro de combustível, né? Então, só para a gente ver que grande parte do peso de uma aeronave está relacionada com o combustível, né? Então, quem sabe se no futuro tiver um combustível um pouco menos denso e com uma eficiência maior, né? Hã? Um gasto menor de combustível vai ter uma eficiência maior, acaba uma eficiência mais elevada, né? Quem falou, meu bem? Pessoal, só cuidar com o áudio, dá uma olhadinha, se não deixa ligado aí, porque às vezes acaba que atrapalhando um pouquinho, tá? Aqui, ó, o exemplo da Boeing também, isso que a Boeing ela leva aqui em consideração, né, por litro 0,803 quilogramas, né, tá, de massa. Então a gente tem aqui, ó, a variação do volume e a variação da massa. Claro que cada aeronave, ela tem, dependendo do tamanho, ela vai comportar mais combustível, menos combustível, né, e o pessoal que está acompanhando aí, provavelmente tem um pessoal que já tem esse conhecimento, né, tem um conhecimento muito mais abrangente que eu, né, nessa área, né, porque já trabalha, né, diretamente com a manutenção ou especificamente com
abastecimento, né? Então já tem um conhecimento bem abrangente, né? Então algumas informações adicionais aqui para a gente justamente ver a relação massa e volume, né? Massa e volume, né? Então, para ser como a questão do peso, né? E aqui a Embraer, né? Com alguns dados da Embraer, né? E ela também, então, a relação massa e volume, né? Se não me engano, a Embraer, ela usa o mesmo da Boeing, 0,803 kg por litro, tá? Então, só para a gente ver que realmente o combustível, ele é considerável grande parte aí do peso da aeronave, tá bom, pessoal? Tranquilo, parte de combustíveis, acrescentamos mais um pouquinho, aprendemos mais um pouquinho, né? Ou adicionamos conhecimento. Dá licença aí, seu Marcelo. Opa, fala, Aldo. Só uma pergunta, uma dúvida aí, principalmente eu, que deve ter mais alguns colegas que já trabalham na parte da aviação aí, e muitas das vezes a gente usa o Avigás aí, ó, combustível de aviação, para poder lavar a peça. A quantidade de enxofre que tem no Avigás aí é considerável ao longo do tempo aí se contaminar e se prejudicar aí, com o manuseio do Avigás? Assim, ó, como você vai trabalhar com ele ele não está sendo... Para lavar peças, ele no estado líquido, né? Então ele não está ali queimando nada, né? Você pode o quê? Respirar a substância, né? Porque ela é volátil, né? Ela vai se evaporando, né? Então você pode respirar esse combustível junto com esse enxofre, né? Eu não sei se a legislação ali nesse caso ali não poderia estar relacionado com a insalubridade, né? Não sei se ganha insalubridade já em contato, né? Porque aí tem os EPIs, né, que são utilizados, luva, máscara, provavelmente, né, ou deveriam ser utilizados, porque ele é um combustível volátil e com o tempo ele vai ser tóxico, né, todo dia você ali em contato, lavando e respirando os vapores ali, porque eles são tóxicos, né, são vapores tóxicos, né. Então o ideal aí nesse caso é usar, não só pelo fato do enxofre, porque você vai estar respirando tudo, então o enxofre ele só vai separar ali esse hidrocarboneto, vai formar gás carbônico, enxofre, que vai entrar em contato com oxigênio, formar sulfato, depois ácido sulfúrico, depois da combustão. Então, quando você está respirando o produto em si todo, né? Você não está respirando só enxofre, né? Você está respirando todo o querosene ali na sua amplitude, né? Então, o ideal é a máscara, a luva, porque o contato com a pele também pode provocar algum tipo de alergia, algum tipo de lesão, né? E é o que eu falo sempre para os alunos, né? Todos nós somos seres humanos, né? Todos nós temos as mesmas características, mas o metabolismo, ele é muito individual, né? Às vezes o meu metabolismo reage de uma forma, o do outro de outra forma, não sentiu nada, tá tempo usando, nunca sentiu nada. Nada impede daqui a uns anos acarretar algum tipo de patologia, algum tipo de doença causado por esse contato, né? Ou pode ser que nunca vá acontecer nada, né? Mas o ideal é usar os EPIs, né, para não ter esse contato, não só por causa do enxofre, mas o produto volátil você acaba respirando tudo, né? Não, beleza, agradeço. Não, que a gente sabe, a gente tem conhecimento em relação a EPI, mas que às vezes não está muito acessível, perto, na mão. Não, você vai limpar rapidinho, né? O motor rapidão. Esse rapidão você sabe, né? Criou costume e depois já era. Mas beleza, agradeço aí. Beleza, é verdade, né? Por isso que tem que criar o hábito de usar, porque é muito rápido, né? 5 minutinhos, 2 minutinhos, né? É tipo tirar o raio-x, né? Às vezes é tirar o raio-x, por lei, tem que colocar a protetora ali, cervical, tudo direitinho, para proteger os órgãos, coletinho de chumbo, né? Mas é aquela coisa, não, é rapidinho, tirou. Por lei tem que colocar, né? Obrigado a colocar, mas... sei se é hábito de brasileiro ou de alguns ou não, mas a gente acaba deixando certas situações e acaba estando em contato com um risco desnecessário, né? Beleza. Pessoal, beleza. Pessoal, aqui a gente vai falar então um pouquinho dos metais em aeronaves, né? Então a gente começa falando do alumínio, né? Que compõe ali grande parte da aeronave, né? Então o alumínio, para quem não lembrava, o símbolo do alumínio é o AL, né? O alumínio é ideal para a fabricação de aeronaves porque é leve e forte. O alumínio tem aproximadamente 1/3 do peso do aço, né? Então, olha a densidade, né? Permitindo que uma aeronave carregue mais peso ou se torne mais eficiente no consumo de combustível. Além disso, a alta resistência do alumínio à corrosão garante a segurança da aeronave e de seus passageiros, né? Quando a gente fala ali da densidade do alumínio, ó, a densidade dele é esse valor aqui, ó, 2,7 gramas por centímetros cúbicos, ou gramas por ml, né? Mililitros. O aço,
ele tem uma densidade de 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Então, ele é quase 3 vezes o aço mais denso que o alumínio, né? Então, olha a vantagem de usar alumínio. Cara, o aço é um material mais resistente ao impacto, né, e tudo mais, à oxidação, dependendo do aço, né? Mas a questão da leveza do alumínio aqui é o que é levado em consideração, né, pessoal? Porque aquela regrinha, né? Quanto mais denso, mais pesado, mais combustível vai gastar, né? Então, essa relação do consumo de combustível é extremamente importante, né? Então, a vantagem do alumínio aqui, ó, leve baixa densidade, resistência, elasticidade, plasticidade, né? Quando a gente fala assim, elasticidade, né, é que ele volta à sua forma, é fácil de moldar ele, né? E a plasticidade também está relacionada à capacidade de mudar de forma, né, com maior facilidade, né? É fácil de trabalhar, fácil de soldar, fácil de montar, resistente à corrosão e um bom condutor, né? Com relação às reservas de alumínio no mundo, ó, né? É que assim, ó, quando a gente fala em metais, né? Até eu brinco com os alunos, falam assim, 1000 anos atrás e 1000 anos atrás e atualmente existe a mesma quantidade de ouro, existe a mesma quantidade de ferro, né? No planeta existe a mesma quantidade, né? Isso não deixou de existir a mesma quantidade, né? Mas o que ocorreu com esses metais é a transformação, né? A partir do momento que eu deixo, por exemplo, o ferro oxidar e virou a ferrugem, e eu não reaproveito esse ferro e simplesmente descarto ele, eu perco esse material. E não é uma coisa que eu vou ter o resto da vida, esse material, né? O alumínio é a mesma coisa, titânio, zinco, cobre, né? Qualquer metal, o ouro em si, né? Certo? Então, ao meu ver, né, o que pode, assim, dar uma reduzida em termos de tecnologia é justamente essa não reutilização dos materiais, né, a não reciclagem do alumínio, a não reciclagem, reutilização do ferro, né, porque você vai extrair ele da mina, né, vai chegar um certo momento que esse alumínio vai o quê? Ele vai se esgotar a sua matéria-prima de extração, né, e se você não reutilizar ele e reaproveitar, você acaba que você vai ficar sem o material, né, então a reutilização, a reciclagem, ela é de extrema importância, né, porque nenhum material ele é eterno, né? Então, uma vez que você transformou ele, não reutilizou, só descartou, você acaba perdendo o material, né? Bom, então o Brasil apresenta a terceira maior reserva de bauxita. Essa bauxita é o óxido de alumínio, né? Isso aqui, ó, pessoal, Al2O3 do planeta. Então, a gente tem uma grande reserva de alumínio no Brasil, tá? A bauxita apresenta, em menor quantidade, sílica, dióxido de titânio, óxido de ferro e silicato de alumínio, né? Alguns, porque assim, dificilmente, né, vai vir só o alumínio, né, no minério, né? Ele vai estar encrostado ali vários tipos de minerais diferentes, né? Certo? E as empresas, né, que extraem, por exemplo, esses materiais, né, e justamente eles separam esses materiais para, por exemplo, o Brasil importa bastante ferro para a China, né? A China é o principal comprador de ferro do Brasil. A China não quer que você mande outros minerais juntos que estão encrustados, né, com o ferro. O que você vai fazer? Você vai fazer o processo de separação. Aí você pode usar água, ácido, catalisadores, aí dependendo do tipo de material que você tem. Nesse processo de separação, né, você vai extrair esses metais que o comprador não quer e vai deixar eles armazenados. Às vezes comercialmente não é viável vender, deixa armazenado, né? Vai armazenar junto com esses materiais o líquido que foi usado para extrair, né? E vai deixar ali e vai exportar o que o comprador quer, né? E isso que aconteceu, né? Por isso que é importante, né? Ter bastante cuidado, né? Isso que aconteceu com a barragem de Brumadinho, né? Foi armazenado grande quantidade desses dejetos da mineração, que são metais ou o resto ali que o comprador não quer, né? E acontece que alguma falha ali no sistema, excesso de material, acabou que rompeu essa barragem e esse monte de metal aí, de dejetos da mineração, acabou atingindo a cidade, né? Por isso que a fiscalização é importante, né? E é isso aí, né, pessoal? Então tem que ter esse cuidado, né? As empresas têm que ser fiscalizadas, tem que ter o cuidado, né? É importante exportar, importar, claro que é, né? O comércio depende disso, mas é importante também pensar na questão do ecossistema, a questão das pessoas em torno, né? Da vida em si, né? Bom, dando sequência, então o Brasil é o segundo maior produtor de bauxita, né? O quarto maior produtor de alumínio e o sexto em alumínio primário.
Esse alumina aqui é o óxido de alumínio, é um pozinho branco, né? Às vezes usado em medicamento, dependendo da substância, tá? Então, algumas reservas globais, estima-se que a gente tem de 55 a 75 bilhões de toneladas de alumínio. 32% se encontra na África, Oceania 23%, América do Sul e Caribe 21%, né? Ásia 18%, outros locais 6%. Né? Então, se a gente for ver o gráfico aqui, pessoal, na crosta terrestre a gente tem oxigênio com 49%, silício, ó, 25%. Silício nada mais é que areia, tá, pessoal? Areia é óxido de silício, então, por isso que a gente tem bastante silício, né? Outros metais que 9,2%, o alumínio que é o terceiro, ó, 7,5%. Então, um dos metais que a gente mais tem na crosta, né? Mas, volto a repetindo, não é eterno, né? Vai usando, cada vez vai ter mais, né? Tem que pensar na reciclagem e a reutilização, tá? Algumas ligas de alumínio, né, nas aeronaves, né? A gente tem alguns códigos das ligas aqui que são usadas, né? E algumas aplicações, né? Esse 2024 é uma liga formada na sua base por alumínio e cobre, né? Ela é muito usada em peles de aeronaves, coues, estruturas de aeronaves, também usada para reparo e restauração, né? 3003 aqui, que ela tem na sua base alumínio e manganês, você vê que é sempre junto com metais, pode ter outros metais em menor quantidade, tá? Essa folha de alumínio é amplamente utilizada para revestimento de chapas e defletores. A 5052, tá? Aqui na sua base a gente tem alumínio e magnésio, com frequência usada para fazer tanques de combustível, tem excelente resistência à corrosão, particularmente em aplicações marítimas também, bastante usada em aplicações marítimas devido a essa resistência boa à corrosão, né? A 661, normalmente usada para esteiras de aterrissagem de aeronaves e muitos outros usos finais e estruturas não relacionadas à aviação. Essa 661, na sua base, ela tem alumínio, magnésio e silício, né? Para quem não sabia, uma liga metálica, né? Ela é constituída de 2 ou mais metais, né? Por exemplo, o aço, ferro e carbono. Né? Essas ligas de alumínio, elas vão ter na base o alumínio e vão ter outros metais aí juntos, ou para dar mais resistência, né? Ou a resistência à oxidação, né? A corrosão, ou para a liga ela ser um pouco mais leve, né? A não ser só alumínio, aí eu coloco um outro metal junto, ela vai ser resistente, mais leve também, tá? A 7075 aqui na sua base é alumínio e zinco, né? E a gente tem outros metais em menor quantidade. Então, com frequência, ela é usada para fortalecer estruturas de aeronaves e é uma liga de alta resistência em um dos tipos mais comuns usados na indústria de aviação. Ela é próxima ao 2024 aqui, tá? Então, são códigos de ligas, cada liga tem a sua especificação, o seu tipo de metal junto, né? E cada uma vai ter uma aplicação, né? Dependendo da finalidade, tá? Então, aeronaves modernas são compostas de 75% a 80% de alumínio. Você vê a importância do alumínio, né? Nas aeronaves, certo? Curiosidades do alumínio. Então, a Airless International, por exemplo, está desenvolvendo uma liga de alumínio e magnésio e escândio. Então, ó, tá juntando os 3 metais aqui, né? Que será 5% mais leve do que o alumínio convencional, podendo ser lançado em tempo da nova geração dos Airbus A320 Neo ou Boeing 737 MAX. Então, o que eu falei para vocês, às vezes a utilização de outros metais, né, como o escândio aqui, ó, né, nas ligas, ela entra justamente para deixar a peça mais leve, né, mas não pode perder a resistência, né, então ela tem que ser mais leve e mais resistente. Quanto mais leve, menos combustível, mais transporte de pessoas, mercadorias, aí vai, né? Gera uma economia muito maior, né? Então, a importância, né, dos estudos dos elementos químicos, dos metais em si, dos não metais, no caso do carbono, né, do hidrogênio, né, como combustível, né? Então, essa é a parte bacana da química, né? Aplicada em tudo, né? Aplicada em tudo, certo? Dá licença aí. Se o grafeno não tivesse dando trabalho para pegar o grafite e fazer ele, já ia ser uma boa mistura aí para poder fazer liga de coisa para ser resistente, né? É que os estudos eles vão avançando, né? Que ainda não que eu falei, ele tem que apresentar características semelhantes do que já tem ou melhores, né? Às vezes até já utilizaram, mas ele não tem aquelas características ou semelhantes ou melhores, né?
Então acaba que não, dependendo não tem tanta resistência às vezes, né? Então acaba que às vezes não vale a pena, mas eu acredito que com o tempo, né, a gente vai buscando metais ou elementos químicos que são poucos utilizados para aplicar nas áreas ali para a gente ter um substituto, mas tem que ter uma, vamos dizer assim, um benefício, né? Benefício vai ser o quê? Pô, ele é mais leve e é resistente, pô, é mais leve, é o benefício, pô, vai gastar menos combustível, então vamos usar, né? Se não tiver nenhum benefício, acaba que não compensa, acaba melhor deixar como tá, né? Mas eu acredito que com o tempo, né, vai se surgindo cada vez mais, né? Porque por isso que a importância da pesquisa, né? A pesquisa é o que tem de mais importante porque é o que vai fazer evoluir, né? Não só na área de aviação, dos automóveis, de tudo, né? Tecnologia, né? Então é importante, né? E os metais em si, eles fazem parte, né? Da área da evolução e a pesquisa e novos materiais. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o titânio, né? Que é um dos metais que a gente tem de grande resistência, né? Bastante utilizado também, né? Porque ele tem um alto ponto de fusão e ebulição, aguenta temperaturas mais elevadas, né? Do que o alumínio, né? Então é só o titânio, né? Porque não sabe o titânio, simbologia TI, então é um metal leve, suporta altas temperaturas, sendo muito bom para a produção de ligas metálicas, para aplicação em aeronaves, apresenta uma boa elasticidade e dilatação térmica. Claro, não dá para fazer um avião de titânio, ele é resistente, mas esse é muito pesado, né? Se a gente for comparar aqui, ó, pessoal, a densidade do titânio é 4,54. Eu não sei se vocês lembram da densidade do alumínio, né, que eu falei, é 2,7. Então ele é mais denso, ou seja, ele é mais pesado que o alumínio, tem uma massa maior, né? O mesmo volume, mas ele apresenta uma massa maior, né? Então fazer uma aeronave só de titânio não compensaria, né, devido ao peso. Mas ele é aplicado em grande parte das peças que exigem temperaturas elevadas, né? Então se aplica ao titânio. Então vantagem do titânio, não oxidável, resistente à corrosão, alta condutibilidade elétrica, quando puro é dúctil, fácil de ser trabalhado, tão forte quanto o aço e 45% mais leve que o aço. Suporta altas temperaturas, né? Lembrando que o aço, ele tem uma densidade de 7,8, né? O titânio é 4,54, né? Então ele é bem menos denso que o aço, né? E ele tem uma resistência tão elevada quanto o aço, né? E o que importa aqui, a parte que eu acho que é importante, né, é a questão das reservas, né? Ó, o Brasil, ele tem grande quantidade de titânio, ele é o 8º em reservas de titânio, do metal titânio, né? Então a gente tem aqui, ó, o titânio é o 10º mais abundante, né, na crosta terrestre, e o Brasil é o 8º em reservas de titânio, certo, pessoal? Aí a gente sabe que, né, quem retém, né, a quantidade significativa de metais acaba retendo o poder, né, de exportação, de aplicar em tecnologia, né? Por isso que o interessante, né, é desenvolver a pesquisa para não exportar o material, vou exportar o titânio, né? Interessante é desenvolver o produto com o titânio e exportar o produto, vai gerar mais emprego, né? Então a pesquisa é importante para desenvolver produtos e exportar o produto, né? Porque está inserido muito mais mão de obra, né, pessoal? Tá? Dá licença, em vez de Opa. vender matéria-prima, já beneficiar para poder vender mais caro, né? E isso porque acaba que está inserido, né, acaba que está inserido no produto todo um trabalho ali, né? Então é mais mão de obra, é mais tecnologia, né? Então é importante. Então a parte da pesquisa ela se faz importante, né, pessoal? Em todas as áreas, né? Eu estou falando aqui da química, né? Mas a parte da pesquisa ela é importante em todas as áreas, né? Algumas curiosidades do titânio, né? Então olha só. Tá? A Airbus completou pela primeira vez a instalação de um suporte de titânio impresso em 3D na produção de uma série do A350 XWB. O suporte construído usando tecnologia de fabricação de camada aditiva, ALM, também conhecida como impressora em 3D. É a parte do pylone da aeronave, a parte da junção entre asas e motores. Este é o primeiro passo para a qualificação de peças impressas em 3D mais complexas a serem instaladas em aeronaves e produção em série. Tá? Para a gente ver, né, que eu falei, né, a questão da tecnologia, né, surgiu a impressora 3D, né, já está sendo aplicada em
em outras áreas, né? E assim é com combustível, assim é com novas ligas metálicas, né? E assim vai se indo, né? Novos componentes eletrônicos mais eficientes, né, pessoal? Tá? Então, o que eu digo, estava falando da questão do combustível, né? A probabilidade de se utilizar um combustível misto aí, né? Intercalar o tipo de combustível no futuro é bem provável, né, pessoal? É bem provável, ainda mais que quando vai chegando a uma escassez, né, de petróleo ou derivados de petróleo, tem que se buscar alternativas, né? E eu acho que a pesquisa nessa área ela tende a crescer cada vez mais. Bom, metais na aeronave. Na fibra de carbono, né? O carbono é um dos elementos que a gente tem maior abundância, né? A gente é formada na base por carbono, né? O petróleo na sua base tem carbono, a gente libera gás carbônico, os alimentos têm carbono, né? Então, o carbono é um dos elementos mais abundantes que a gente tem aí na crosta, né? E as fibras de carbono utilizam desse carbono, né? Então, a fibra de carbono ela é utilizada na forma de polímero, né? Conhecida como fibra de grafite, é um material muito forte e também é muito leve. É 5 vezes mais forte que o aço e 2 vezes mais rígido, podendo ser revestido por resinas ou plásticos, né? Deixando mais resistente. Se a gente for analisar aqui, pessoal, olha aqui a densidade do carbono, 2,26, né? É o elemento da nossa análise aqui, né, falando do alumínio, titânio e do aço, é o elemento com menor densidade, né? Então, é um elemento de menor densidade, que é resistente, né? Mas ele não tem ainda uma aplicação tão abrangente, porque acredito eu, né, que a parte da resistência, a flexibilidade dele é boa. Mas para você fazer peças tão grandes, ele também não, acho que não se conseguiria ainda, né? Então teria que ser uma espessura muito mais elevada, né? Então ainda não se tem uma aplicação em peças tão grandes, né? Então, o carbono construído, o carbono constitui 90% da fibra. A principal matéria-prima nas fibras de carbono é o polímero de poliacrilonitrila. Então, a acrilonitrila é essa estrutura aqui, né, pessoal? E o poliacrilonitrila são várias estruturas iguais grudadinhas, né, juntinhas, aí formando o polímero, tá? Aqui, ó, curiosidades, né? A Airbus construiu uma estrutura em fibra de carbono, que é essa estrutura aqui das asas, né? Você vê que ela é mais fácil do que o alumínio de se moldar, né? É mais flexível, fica mais fácil para se fazer do que o alumínio. Cada quilograma a menos do peso de um avião significa uma economia de cerca de 1 milhão em custo ao longo do tempo de vida de uma aeronave. O uso de compostos e fibras artificiais pode reduzir o peso de uma aeronave em até 20%, né? O uso de fibra de carbono já permitiu, por exemplo, a criação de pontas das asas curvas, o que pode reduzir o consumo de combustível em até 5%. Então, aqui, ó, ainda não se criou uma asa inteira, né, de fibra de carbono, né? Porque ainda não se permitiu, acho que por causa da espessura mais relacionada, né? Mas você vê que já é aplicada em certas partes, né? E essa parte da questão da densidade, você fazer um avião menos denso, com materiais menos densos, né, que seja seguro, é claro, né? Ele leva numa economia, né, ao longo do tempo de utilização, né? Porque menos denso, menos combustível, né? Então, acaba prolongando aí muito mais, né? Fala, Felipe. Marcelo, você acha que o futuro da aviação estaria ligado, por exemplo, ao 787, que é feito de 50% de material composto? Você acredita que a indústria de aviação vai seguir essa linha da Boeing, de utilizar esse material composto? Pois olha, né, a questão não vai substituir 100%, né, porque parece que esse material composto, a gente já vai falar um pouquinho sobre ele também ali, né, as características dele, mas eu não sei se vai conseguir fazer em escala muito grande, né, porque você precisa de uma estrutura, um sistema mais rígido, e você tem que fazer uma base estrutural para isso, então, em escalas maiores, muito grandes, não sei se vai ser tão eficiente assim, né? Mas é uma possibilidade, né?
tudo que envolve reduzir custos, né, e tem as mesmas características em termos de resistência é uma grande possibilidade, né? Mas em escala muito grande, assim, demora mais, né, para aplicar, né? Por isso que às vezes é aplicado em certas partes, né? Algumas peças específicas, né? Dependendo do tipo de material. É que, assim, por exemplo, 50% do avião, né, é feito de material composto, né? Aí tem as outras porcentagens, 15%, 20% de alumínio, 15% de titânio, e isso já ajuda bastante em reduzir tanto o custo da aeronave e quanto as despesas operacionais, né, na parte do Sim, consumo sim. de combustível, né, pela redução de peso do avião, né? Não sei, pelo que eu tô vendo aí, tá sendo bem quisto, né, o Sim. 787 pelas companhias, né, e a demanda pela fabricação tá aumentando cada vez mais. Eu acho que eles acertaram a mão aí, pelo menos nessa aeronave, e eu acredito que seja o futuro aí, né, pelo menos por hora, né, a não ser que surja outro material resistente tanto quanto, né, que venha substituir o alumínio, esse material composto e assim por diante, né. Sim. Aí até a questão, né, como vai ter uma massa menor, né, a questão de utilização de outros tipos de combustível, né, quem sabe aí entre nessa linha aí no futuro também se insira junto, né, a questão de utilizar outros combustíveis juntos, né, com esse material composto, né, porque ele vai apresentar uma densidade e uma massa menor, né. Mas o futuro quanto mais pesquisa, mais desenvolver, maior a probabilidade, né? Isso é a parte interessante, né? Que ele está em constante mudança, né? Está em constante evolução, né? Então isso é bem legal. Professor, Oi. e esse material composto é alguma liga dessas que o senhor falou ou é alguma coisa específica? Você Quer sabe ver? dizer? Quer ver? Eu já vou explicar, tá no nosso, no nosso cronograma aqui, tá? Já é o nosso próximo assunto. Olha só, então só para encerrar aqui da questão da fibra de carbono, a gente vai falar do material composto já um pouquinho, tá? Então, atualmente o 787 Dream da Boeing usa compósitos em metade de sua fuselagem, enquanto a Airbus A350 XWB tem sua fuselagem e asas feitas de fibra de carbono. Então, a fibra de carbono é empregada em outros materiais também no nosso dia a dia, como bicicleta, capacete, rodas, né? E a tendência é utilizar ela cada vez mais, né? Eu ainda não vi nada de suportes muito grande, né, que utiliza fibra de carbono, né? Mas o futuro, né, tecnologia e pesquisa, a tendência é aplicações maiores, tá? Com relação à inovação, agora entra aqui o que a gente estava falando ali, o pessoal perguntou, né, e já está antenado, né, com a evolução futura aí, né? Então, essa espuma metálica supera o alumínio para uso em asas de aviões, né? Novas pesquisas mostram que um compósito, uma combinação de espuma metálica composta de aço e resina epóxi, tem características melhores para uso como material de ponta do que o alumínio. O alumínio aeronáutico atualmente em uso generalizado, né? Então ela é composta aqui, né, que tem um modelo, né? São esferas de aço, né? Elas são esferas ocas e tem um polímero, né? Um tipo de plástico ali que ela está inserida, né? O material é conhecido como espuma de metal composta, ou CMF, Composite Metal Foam, que é espuma de metal, né? Composta. A espuma metálica consiste em esferas metálicas ocas, feitas de materiais como aço, inoxidável ou titânio. Pelo fato dela ser oca, ela vai ter o quê? Vai ter menos material, uma densidade menor, né? Então vai ser um material mais leve, incorporada em uma matriz metálica feita de aço, alumínio ou liga metálica, né? Então, que a gente estava falando ali dos compósitos, né? Ele é um material, né, que vem aí para revolucionar, né? Em termos de densidade, em termos de resistência, né? Então, a tendência do mercado é a utilização cada vez maior, né? Que eu falei para vocês, né? Como o assunto está interligado, né? Tudo está relacionado à densidade, ao peso e à resistência, né? A partir do momento que se faz um material que vai ter grande resistência, que vai ter as mesmas características ou até melhores do que é utilizado, aí ele vai substituir, sem sombra de dúvidas, né? Pessoal, então,
Espero ter acrescentado um pouquinho mais aí na vida de vocês, né? Espero ter inserido um pouquinho da química aí, né, na vida de vocês também, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais de química, né? Relembrado, às vezes, o tempo do ensino médio, né? Onde a gente vê bastante química, e muita gente fala, química é desgastante, é chato e tudo mais. Tem assuntos que se a gente for se aprofundar realmente, né? Mas para o nosso assunto aqui, eu resolvi abordar dessa maneira para a gente aprender um pouquinho mais e ver realmente que ela está inserido, né? E acrescentar, né? Um pouquinho, lembrar que a química ela faz parte de tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, o fato de a gente respirar, o fato de a gente beber a água e conseguir tratar essa água, e o fato de usar a água no futuro aí como combustível também, nessa quebra da estrutura, né? Então, tudo isso são reações químicas que fazem parte do nosso dia a dia, né, pessoal? Não sei se vocês querem perguntar mais alguma coisa, ficou dúvida, espero que tenham gostado também, aprendido bastante também com o nosso momento aqui, agradeço a participação de todos também, né? Dedicaram um tempinho aí para a gente adquirir um pouquinho de conhecimento. Dá licença aí, boa noite. Opa. A pena, né? As aulas que é mais, né, melhor, vamos dizer assim, o professor é mais envolvido aí, é mais curto que as aulas que a gente não gosta muito de matemática, essas coisas complicadas aí, mas tá bom, foi bem legal a aula aí, agradeço aí. Eu falo para os alunos, né, quando às vezes, o pessoal fala assim, já acabou a aula, né, porque a gente faz experiências, faz uma dinâmica diferente, né, eu falei, o tempo voa quando a gente se diverte, né, porque e às vezes passa bem rapidinho mesmo a aula, porque realmente tem a parte mais complexa, se a gente for se aprofundar na química, tem, sem sombra de dúvidas, né, e é necessário também, né, mas para nós, a associação associada ao nosso conteúdo, eu acho que ficou bem interessante, né, espero que tenham gostado. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Uma dúvida? Às vezes quer acrescentar alguma coisa? Eu sei que vocês têm um conhecimento aí na área de aviação muito mais abrangente que eu, né? Eu tenho um conhecimento na área de química, né? E eu não sei tudo também, né? E acho que na área de aviação vocês têm um conhecimento muito mais abrangente. Então, se alguém quiser acrescentar algo, fazer uma pergunta, algo relacionado. Pessoal, então acho que podemos encerrar, né? Então agradeço a presença de todos, tenham todos uma boa noite, bom trabalho para vocês aí, se cuidem, continuem aí absorvendo conhecimento, né? E até uma próxima aí, tá bom? Tudo de bom para vocês, tá bom? Abraço, boa noite a todos e bons estudos. Valeu, boa noite. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal, obrigado. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, boa noite. Boa noite a todos aí, viu? Boa noite.